Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos à Bíblia, vamos abri-la no livro de João, capítulo 8, versículo 31 em diante. E o tema da mensagem dessa noite é: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. João capítulo 8, versículo 31 em diante. Acompanhe a leitura do texto sagrado. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo fale profundamente ao nosso espírito nessa noite de quarta-feira. Oremos ao Senhor Jesus Cristo agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso Redentor que vive, aqui estamos nós, Senhor, reunidos no Teu santuário, no Teu santo templo, em obediência à Tua palavra, nos submetendo aos Teus mandamentos, ansiosos de ouvir a Tua voz, porque a Tua voz, Senhor, é a bússola da nossa alma. A Tua voz é que nos guia pelos caminhos seguros. A Tua voz é como aquele radar que aponta quando há algo no nosso caminho, para que nós nos desviemos e continuemos a caminhar seguros. Ah, meu Pai, meu Deus, meu Rei, meu amigo, meu Senhor, meu Salvador que vive, meu médico, meu juiz, meu advogado, meu tudo. Fala-nos nessa noite, meu Pai. Fala à Tua igreja, fala ao Teu povo, fala aos Teus escolhidos, aos Teus pequeninos. Fala ao coração deste homem, desta mulher, deste rapaz, desta moça, desta pessoa, Senhor, que com mãos de misericórdia o Senhor trouxe até esse santuário. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos receber o alimento sólido, o alimento da nossa alma, o alimento do nosso espírito. Usa-me, Senhor, como pastor desse ministério. Usa-me como anjo desta igreja. Dá-me a inspiração, dá-me a capacidade, para que eu possa proclamar a Tua palavra com verdade, e para que o Teu nome venha a ser glorificado através de tudo aquilo que for proclamado daqui. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, por amor do nome de Jesus, o Teu Filho, eu te peço, em nome do Senhor, e que todos aqueles que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, é muito curioso, né, esse episódio aqui do ministério terreno de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus
se dirigindo aos judeus que haviam crido nele, que haviam crido que ele era o Messias, que haviam crido que ele era o Salvador, que ele era aquele que havia de vir. De repente Jesus diz para eles: se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. Quer dizer que Jesus estava preocupado em mostrar quais eram as credenciais, quais eram as marcas que identificavam o verdadeiro discípulo. Porque nesse tempo aqui, muitos diziam crer nele, crer no Senhor, diziam ser seus discípulos, diziam querer segui-lo por onde ele andava, mas o problema, sabe qual era? É que não havia nada, absolutamente nada, que indicasse que essas pessoas haviam nascido de novo. Uma pessoa pode dizer crer em Deus, ela pode dizer crer em Jesus, sem ter nascido de novo. Claro, é evidente que pode. Então, eram pessoas que haviam agido por influência das emoções do momento, eram pessoas que viam os milagres que Jesus realizava, os prodígios, as maravilhas, e elas ficavam profundamente emocionadas. Eram pessoas que ouviam os seus ensinamentos, ouviam a sua palavra, e elas ficavam profundamente sensibilizadas. Quantas pessoas que se emocionam só em ouvir falar dos milagres que Jesus realizou? Quantas pessoas que se emocionam só em ouvir uma palavra, às vezes, através de um programa de rádio. Então, esse povo aqui, essas pessoas aqui, movidas por uma pura emoção de momento, elas diziam que criam em Jesus, elas diziam que queriam ser seus seguidores, que queriam ser seus discípulos. Mas elas não ponderavam naquilo que elas estavam falando, elas não tinham noção daquilo que elas estavam fazendo, elas não tinham noção do que significava crer de verdade, elas não tinham noção do que significava ser um discípulo de Jesus. Por isso veio a advertência dele. Leia outra vez: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Deixa eu explicar um pouquinho melhor isso aqui. Olha, gente, meus irmãos, há muitas pessoas que começam a sua caminhada pelo cristianismo sem ter sido chamada por Deus. Uma pessoa só pode ser cristã quando ela é verdadeiramente chamada por Deus. Nós já sabemos, nós da graça de Deus, que não é o homem que vem, não é o homem que aceita, não é o homem que usa livre-arbítrio e toma a decisão. É Deus que chama o homem, é Deus que busca o homem, é Deus que efetua no homem o querer e o realizar. Mas muita gente vem sem que Deus tenha operado nele o querer e o realizar. Então, às vezes, a pessoa vem à igreja só para atender o convite de alguém. A pessoa que está convidando, está insistindo: vamos na minha igreja, vamos lá, não custa nada, vamos lá num culto. Aí a pessoa: sabe de uma coisa, eu vou. Pelo menos para essa coisa de estar insistindo aí, de estar me chamando toda hora e todo instante. Às vezes a pessoa vem porque está passando por problemas, está enfrentando lutas, está enfrentando crises, e ela acha que vindo à igreja, ela vai encontrar a solução para todos os seus problemas, para todas as suas crises. Aí ela gosta do hino que foi cantado na igreja. A pessoa às vezes está descompensada, né, emocionalmente, está destabilizada. Aí ela simpatiza com o pastor, ela gosta da palavra, ela se emociona no ambiente da igreja. E aí, sabe o que acontece muitas das vezes? Ela diz: olha, eu vou permanecer aqui. Gostei da igreja, gostei da palavra, gostei do pastor, olha, gostei do louvor da igreja, gostei dos hinos que são cantados lá naquela igreja. E aí ela começa a sua caminhada. Só que, meu irmão, começar é uma coisa simples. Agora, permanecer na igreja é uma coisa simples. Agora, continuar na palavra, viver em submissão à vontade de Deus, é uma coisa completamente diferente. Permanecer na palavra exige da pessoa uma genuína conversão. É por isso que o Senhor Jesus disse que o permanecer na palavra, o se submeter completamente a Deus,
a perseverança contínua em fazer o bem, a perseverança em obedecer aquilo que Deus manda. O Senhor Jesus disse, olha, é a única evidência segura, absolutamente segura, de que nós nascemos de novo. Não tem outra evidência. Você quer ter uma evidência se a pessoa nasceu de novo? Se a pessoa é uma nova criatura? Se a pessoa tem o Espírito Santo? É essa aqui, ó. Permanecer na palavra, se submeter 100% a Deus, ser perseverante em fazer o bem, ser perseverante em obedecer aquilo que Deus manda. Olha, essa é a única evidência segura que nós temos de que nós somos pessoas nascidas de novo. Paulo disse uma coisa muito interessante em 1 Coríntios, capítulo 9, vamos lá, versículo 24. Olha o que o apóstolo dos gentios falou. O nosso apóstolo é Paulo, não é Pedro. Pedro era um apóstolo para os judeus, Paulo era um apóstolo para os gentios. Versículo 24, 1 Coríntios capítulo 9. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. A pergunta que eu faço é a seguinte: quem é a pessoa que corre de tal maneira a ponto de alcançar o prêmio, a ponto de alcançar o galardão? Olha, não é aquela pessoa que no início começa a correr apressadamente, começa a correr de uma maneira muito rápida. Não, é aquela pessoa que corre numa velocidade constante, numa velocidade contínua. Você já assistiu na televisão as Olimpíadas? Olha, é uma prova de 10 mil metros. Aí tem um atleta que sai na frente, correndo, vai dar zebra. Olha, isso aí nem estava sendo contado, nem estava sendo cotado para ser um dos ganhadores. Olha lá na frente. E o que está cotado está lá atrás na dele. Devagarzinho, tranquilo, mantendo o ritmo. Aquele que saiu com toda a pressa, com toda a rapidez, daqui a pouco começa a diminuir o ritmo, não aguenta. Não tem a resistência necessária. O outro que vinha naquela batidazinha, tranquilo, vai, chega no final, ainda dá aquela disparada, deixa todo mundo para trás. Esse é o que ganha o prêmio. Às vezes a pessoa, no início, ela demonstra alguma coisa assim, parecida com uma conversão. Olha, mas nós devemos ter muito cuidado com isso. Às vezes as pessoas são muito apressadas. Ah, fulano se converteu. Ah, fulano foi à igreja. Olha, está convertido ao Senhor Jesus Cristo. Às vezes a pessoa vem com uma vida errada, uma vida cheia de erro, uma vida cheia de falhas, uma vida espiritual relaxada. Aí do dia para a noite muda. Aí diz assim, graças a Deus que ele agora se converteu. Será? Será que é assim tão rápido? Irmãos, amado de Deus, nós só devemos ter uma segurança de que houve uma verdadeira conversão quando o tempo estampar o selo da conversão na vida da pessoa. Como assim, pastor? Como assim o tempo estampar o selo? Olha só, são o tempo e o uso que provam se os metais são resistentes ou não. Como é que você vai saber que um metal é resistente? Que ele tem resistência, que ele é duradouro? Com o tempo e com o uso. Você começa a usar, quebrou. Ih, não vale nada. Ô, porcaria. Você usa, e o tempo passa. Isso acontece com os metais. Isso acontece com um bom móvel de uma boa madeira. Você diz assim, olha, comprei esse móvel já faz 20 anos. Olha ali, ó. Olha só, parece que foi hoje. Ou madeira boa, ou madeira resistente. Não é assim? Não é o tempo e o uso que prova se aquela coisa é boa, se aquela coisa é resistente? É ou não é? Irmãos, não é diferente na vida espiritual. O tempo e o uso é que vão provar a veracidade da vida espiritual de uma pessoa, a veracidade espiritual da vida de um homem ou da vida de uma mulher. Porque onde há uma vida espiritual verdadeira, onde há uma vida espiritual fruto de um novo nascimento, fruto de uma conversão genuína, fruto do Espírito Santo na vida daquela pessoa, há também uma obediência contínua,
Há uma perseverança contínua. O verdadeiro discípulo de Jesus Cristo é aquela pessoa que continua tão bem a sua vida cristã quanto no dia que ela começou. Pode ter passado 10 anos, pode já ter se passado 20 anos, pode já ter se passado 50 anos, ela é exatamente a mesma coisa de quando começou. Se não for melhor, ela não esmurece, ela não retrocede, ela não desanima, ela não desobedece, ela crê, mesmo que as circunstâncias sejam completamente desfavoráveis, ela não arreda pé da sua fé. Por exemplo, Josué e Caleb, vocês lembram? Eram 2 dos espias que Moisés mandou espiar a terra de Canaã. Vamos relembrar um pouquinho isso? Vamos lá no livro de Números. Números capítulo 13. Esse exemplo é fantástico. Números capítulo 13, versículo 25 em diante. Você sabe que Moisés escolheu os espias e enviou os espias para fazer um levantamento da terra de Canaã, para ele poder fazer uma logística para invadir a terra e tomar posse da terra. Aí no versículo 25 diz assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente ela mana leite e mel. Este é o fruto dela. Aí apresentaram um cacho de uva, que para ser transportado, deve ser transportado numa madeira com 2 homens carregando. Dá para você imaginar isso? Coisa espetacular, extraordinária. Mas agora no versículo 28 começa o outro lado da moeda. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Olha, irmãos, o verdadeiro discípulo, ele vive pela fé na palavra, ele não vive pelos que os olhos veem, mesmo que os olhos estejam vendo tudo contrário a ele, mas ele não quer saber do que os olhos estão vendo, ele quer saber do que a palavra está dizendo. Ele vive por fé na palavra, ele não vive pelo que os olhos veem. Quantas vezes nós olhamos e tudo parece contrário a gente, mas o que é que a gente faz? Não, mas o Senhor é comigo. Não, está escrito: tudo é possível aquele que crê. Está todo mundo dizendo: mas não vai ser possível, você não vai conseguir, você não vai chegar lá, não vai dar para você. Vocês: não, é possível. A palavra de Deus diz que é possível, e eu creio. Deus é o Deus das coisas impossíveis. O falso discípulo, o falso cristão, ele é desmascarado diante das dificuldades. Está aqui, ó. Olha aqui. Esse povo não viu todas as maravilhas que Deus fez lá no Egito? Deus mandou praga, Deus fez as águas transformarem em sangue, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Eles viram a manifestação sobrenatural de Deus. Deus os tirou de 400 anos de escravidão.
Quando chega em Canaã, que faz o levantamento da terra, realmente a terra é como Deus falou, mas tem um problema. Está assim de gente, ó. E são pessoas muito mais fortes do que nós. As suas cidades são tremendamente fortificadas, tremendamente protegidas, são pessoas de uma alta estatura. Nós não podemos subir contra aquele povo, eles são mais fortes do que a gente. Como é que pode, irmãos, uma pessoa que diz crer em Deus, achar que uma pessoa ímpia é mais forte do que ela, é mais poderosa do que ela, é mais numerosa do que ela? Nós com Deus já somos a maioria. Você com Deus, você é mais forte do que qualquer forte desse mundo. Diga graças a Deus. Bom, capítulo 14, versículo 1. Dá mais um pouquinho de retorno para mim, era só um pouquinho. Versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam feitas prisioneiras? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Olha, estavam desejando voltar para o Egito. Estavam desejando voltar para o meio dos ímpios. Estavam desejando voltar para a escravidão. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Versículo 5. Então Moisés e Arão caíram com seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Olha como é a confissão de um verdadeiro discípulo. Não, a terra é maravilhosa, Deus disse que era maravilhosa, Deus não mente. Nós vamos tomar posse da terra. A única coisa é que a gente não desagrade a Deus, que nós não façamos coisa que Deus se desagrade, que Deus se agrade de cada um de nós. Se nós agirmos assim, nós vamos devorar esse povo que é mais numeroso do que nós, que está muito mais bem armado do que nós, que está vivendo em cidades fortificadas. Nós não temos nenhuma cidade, mas nós vamos devorá-lo como pão. Sabe quando você pega um pedaço de pão e põe na boca? Você não tritura o pão com o dente? Calebe e José disseram: vamos fazer o mesmo com ele. Vai ser tão fácil como devorar um pedaço de pão, porque o Senhor é conosco. Olha, quando Deus é conosco, meu irmão, nós podemos todas as coisas. Não é para você temer nada nesse mundo, absolutamente nada. Bom, agora veja, diante de uma atitude de fé, de confiança como esta, olha o que o restante das pessoas fizeram. Versículo 10. Apesar disso, do que eles ouviram, das palavras encorajadoras de Josué e Calebe, toda a congregação disse que os apedrejassem. Apedreja esses caras, que bobagem é essa? Não está vendo que não tem lógica um negócio desse? Não está vendo que não pode ser dessa maneira? Não está vendo que... apedreja, apedreja, apedreja. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Agora venha no versículo 22. Agora você vai ver como Deus se aborreceu diante de uma atitude como esta. Olha, meu irmão, cuidado para você não ter atitudes de incredulidade, porque nada ofende mais a Deus do que quando uma pessoa toma atitudes incrédulas. Quando uma pessoa descrê,
quando uma pessoa duvida, quando uma pessoa murmura, quando uma pessoa retrocede, quando uma pessoa se acovarda diante das grandes lutas. Deus ficou profundamente aborrecido. E Deus disse assim, versículo 22: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, olha, eles viram prodígios, eles viram Faraó, que era considerado como se fosse um deus, se render diante do poder do Altíssimo. Eles viram Deus abrir as águas do Mar Vermelho. Eles viram Deus enviar o maná dos céus. Eles viram Deus fazer a água jorrar de uma rocha. Deus, olha, todos eles que viram a minha glória, que viram os meus prodígios, lá no Egito, lá no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Versículo 24. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Aleluia. Olha, perseverou em seguir-me, perseverou em crer, perseverou em confiar em mim, perseverou em acreditar nas minhas promessas, perseverou em crer no meu poder, não se acovardou diante do inimigo, não temeu os gigantes, não temeu por eles serem mais numerosos, perseverou em seguir-me. Versículo 36. Os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Esses mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Agora, olha só, Deus não fez uma promessa, Deus disse, olha, nenhum de vocês vai nem ver a terra, não vão entrar na terra, não vão possuir a terra. Eu fiz a promessa a vocês, mas diante dessa incredulidade, diante dessa murmuração, não pode mais entrar, exceto Josué e Calebe. Josué e Calebe vão entrar, eles vão possuir a terra, vai ter uma possessão para eles. Isso é a promessa de Deus aqui. Você sabe quantos anos se passaram até Deus cumprir essa promessa feita? Imagine Deus fazer uma promessa para você. Você vai se tornar um grande comerciante. Olha, você vai ser curado dessa doença. Olha, você vai ser liberto disso. Olha, eu vou fazer isso. Olha, eu vou fazer... Uma promessa qualquer. Nós temos a mania de querer as coisas muito rápidas, né? Não, está escrito, pastor, Deus prometeu, é promessa de Deus. Ah, já faz um mês que eu oro. Ah, já faz não sei quanto tempo que eu peço. Ah, por que Deus ainda não fez? Você tem ideia de quanto tempo se passou até Deus cumprir essa promessa aqui a esses homens? 3 anos. Amém, irmão? Amém? Não, que 3 anos? 3 anos é muito rápido. 45 anos. Pastor, esperar 45 anos. Tem gente que não espera 2 meses. Mas é verdade, irmão. Tem gente que não espera 2, tem gente que determina prazo para Deus. Não, eu batalhei, eu fiz a minha parte. Olha, eu fiquei 2 meses na igreja, não faltava culto. É porque Deus não quer me abençoar. É porque Deus não quer mover a mão em meu favor. É porque Deus não quer fazer nada por mim. Aí fui embora, por isso que eu desisti. Vamos ver aqui. Vamos abrir no livro de Josué. Está logo um pouco à frente. Capítulo 14. Josué capítulo 14. Versículo 6 em diante. Lá vamos nós. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal,
E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Você sabe, né, Josué? Você sabe o que é que Moisés falou, Deus falou através de Moisés a nosso respeito. Aí no versículo 7 ele diz: Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Eu lhe relatei como eu cria. Eu vi lá cidades fortificadas. Eu vi que a maioria daqueles homens eram gigantes, tinha uma estatura muito grande. Eu vi que eles estavam muito bem armados. Mas eu relatei o que eu senti. Nós vamos prevalecer contra eles. O Senhor é conosco. Eles não têm o amparo de Deus. Nós temos. Nós vamos devorá-lo como um pão. É tremendo, né? Versículo 8. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Versículo 10. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Já viu-se passado 45 anos. E ele perseverando, ele esperando. Não, Deus fez uma promessa. Quando Deus promete, Deus cumpre. Eu sou perseverante, eu não desanimo, eu não desisto, eu não baixo a cabeça, eu não murmuro, eu não abro a minha boca para falar coisas negativas. Versículo 11. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? A minha fé, a minha confiança. Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para o desapossar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Olha, irmãos, eu gosto muito desses exemplos bíblicos aqui. Porque, olha, quantos que vocês conhecem, quantas pessoas que você conhece, que começaram muito bem a sua caminhada espiritual. Diziam crer em Deus, diziam confiar que Deus está no controle de tudo. Estou falando aqui nessa igreja. Estou falando na igreja da graça de Deus. Mas que quando chegaram lá na frente, mudaram completamente de rumo. Quantas pessoas você já conheceu assim? Oh, porque eu confio muito em Deus. Ah, depois que eu ouvi essa palavra, puxa vida, agora é a verdade. Não, agora eu tenho uma confiança absoluta. Eu não temo nada, eu não desanimo diante de nada. Pode vir quente que eu estou fervendo, pode acontecer o que for. Deus está no controle. Deus está no controle. Aconteciam coisas, sabe? Ela se mantinha firme. Sofria uma injustiça. Não tem problema. Você não vai fazer nada, não. Deus está no controle. Deus é o meu juiz. Não, não vou fazer nada. Deus está no controle. Deus está no controle. Não vai sair da igreja, não. Deus está no controle. Deus está no controle. Chega lá na frente. Essas mesmas pessoas mudaram completamente de atitude. Quantos que faziam apologia do perdão, não porque tem que perdoar, não tem que ser uma pessoa perdoadora, faziam apologia da misericórdia, mas essas mesmas pessoas, quando foram ofendidas por alguém, quando enfrentaram uma situação contrária aos seus anseios, não conseguiram exercitar nem o perdão, nem a misericórdia. Olha, eu já cansei de ver isso aqui. Vou dar um exemplo que Deus me faz lembrar. Nós tínhamos 2 membros lá da igreja de Recife, e eles eram vizinhos, moravam vizinhos. E um dia,
causa de negócio de criança, de filho, né? Criança que se desentende com a outra, briga. Aí os pais se desentenderam. Por causa de negócio de criança, que eu acho uma bobagem sem tamanho. Pai se desentender com outro, por causa de negócio de menino, rapaz. Deixa os meninos brigar, isso é de menino mesmo. Mas tem pai que quer chamar o exército. O outro chama a ronda do quarteirão. Não, porque foi com meu filho, a coisa não vai ficar assim e tal, né? Não, calma. Bom, se desentenderam. E nesse desentendimento, um deles foi mais ríspido com o outro, com palavra, né? Talvez tenha falado palavras mais duras. Só que passado alguns dias, aquele que havia sido mais ríspido, caiu na real, se arrependeu, se humilhou, foi na casa do outro e disse: meu irmão, eu vim aqui te pedir perdão. Olha, eu estava de cabeça quente, eu acho que eu me excedi no que eu falei, eu não devia ter falado aquelas palavras, eu vim pedir perdão. Ele disse: tá bom, está perdoado. Só que perdoou, mas continuou indiferente, sabe, Rodrigo Júnior? Continuou indiferente com o outro. E o irmão ficou profundamente triste com aquela situação. Aí um dia ele chega à igreja, vai ao gabinete, contou a história. Diz: pastor, olha, eu não consigo dormir, eu estou muito chateado. Poxa, eu amo tanto o meu irmão, ele é meu vizinho. Eu fui lá, eu pedi perdão, eu me humilhei. Ele também me ofendeu, não tanto quanto ele. Mas nem perdão a mim ele pediu, mas eu pedi. Ele disse que me perdoou, mas pastor, olha, parece que é meu inimigo. Aí eu chamei o outro lá no gabinete. Digo: o irmão está aí, tá. Digo: vai lá, chama ele. Veio no gabinete, conversei. Aí depois de muita conversa, aquele que se sentiu mais ofendido disse assim: não, pastor, eu já perdoei esse irmão, mas eu não quero mais assunto com ele. Mas irmão, você tem que... Não, eu amo. Não, eu gosto muito dele. Mas ele lá, eu cá. Eu pergunto: uma pessoa que procede assim, perdoou, você acha que ela perdoou realmente o irmão? De maneira nenhuma. Ela foi misericordiosa? Não. Agora, amados de Deus, quantos que estão dentro da igreja e agem da mesma forma, e agem da mesma maneira, mudam de comportamento quando são contrariados, mudam de igreja quando são chamados a atenção. Nós tínhamos uma família que frequentava aqui a igreja e que eu tenho tanta estima por eles, a família da Costa, né? Aí teve um culto aqui na igreja, não era eu que fazia o culto, e o pastor Márcio parece que falou das pessoas não levantarem na hora da pregação. Tem gente que levanta para beber água, tem gente que levanta para espreguiçar. Parece que o pastor falou, e na mesma hora a irmã levantou e foi beber água. Só que ela estava indo porque tinha que tomar um remédio. E o pastor disse, parece que ele disse assim: puxa, gente, acabei de falar, a irmã está levantando lá. Bom, a irmã se aborreceu, não gostou, se queixou comigo quando eu cheguei à igreja. Eu digo: não, irmã, fica tranquila, olha, tá bom. A irmã levantou para tomar remédio, isso é normal, qualquer um pode fazê-lo, né? Só que quando o pastor fala, ele fala no geral, ele fala para alertar as pessoas, ele fala para que as pessoas não incorram nesse erro, né? Tudo bem. O resultado, irmão, não demorou 2 meses, saiu toda a família da igreja. Eles eram umas 8 a 10 pessoas que frequentavam aqui, né? Eu pergunto, quando uma pessoa age assim, ela está agindo de acordo com a palavra de Deus, ou ela está agindo contrário à palavra? Se vocês puderem prestar atenção na palavra, agradeço. Está agindo de acordo com a palavra ou contrário à palavra? Contrário à palavra. Uma pessoa que age de acordo com a palavra, mesmo que ela tenha sido injustiçada, ela diz: não tem problema, Deus é meu juiz. Não, tranquilo, Deus está no controle. Não, mas você foi humilhada. Tem gente que bota lenha na fogueira, né? Tem gente que ao invés de apagar o incêndio, joga querosene, joga gasolina. Mas mesmo quando joga gasolina não tem problema. Os humilhados serão exaltados. Mas sabe o que eu acho gravíssimo? É que mesmo quando a pessoa age contrária à palavra, elas acham
que continuam permanecendo na palavra. E aí é que entra o ensinamento de Jesus. Olha, vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerdes na minha palavra. Se não permanecer, é falso. É discípulo falso. Não é convertido. Não tem o Espírito Santo. Aí a pessoa age contrária à palavra, é incapaz de fazer o que a palavra manda, porque foi magoada, foi ferida, foi ofendida, foi contrariada, sai da igreja, troca de igreja, aí quando encontra os irmãos diz assim, não estou no mundo não, eu continuo na palavra, eu permaneço na palavra, ali onde eu estou, também prega o evangelho da graça de Deus. Irmãos, pelo amor de Deus, o permanecer na palavra não é apenas ouvir a mesma palavra. O diabo ouve essa palavra há quantos séculos? Há quantos séculos que o diabo ouve o evangelho da graça de Deus? Conhece de có e salteado. Continua diabo, não continua? Hã? Ou não? Continua. Então, quando Jesus disse, se permaneceres na minha palavra, isso não é continuar, não, eu me zanguei, não perdoo, não quero assunto, saio daqui, vou para ali. Não, eu permaneço na palavra. Não. O permanecer na palavra é o viver a palavra sempre, independente das circunstâncias. Eu tenho que viver a palavra. Eu sempre disse aqui nessa igreja, olha, quem é da graça de Deus, quem é verdadeiro discípulo de Jesus, não sai nunca dessa igreja aqui. Nunca. Porque o que é que faria você sair dessa igreja? Nada. Pastor, se o irmão pisar no meu calo aqui e me ofender, perdoa. Mas se eu for vítima de uma injustiça, Deus é o teu juiz? Deus é o teu juiz? Então você diz sempre o quê? Deus está no controle. Olha, se não permanece na palavra, não é verdadeiro discípulo de Jesus. E isto é a prova de que aquela pessoa nunca foi liberta. Isso é a prova de que aquela pessoa ainda permanece escrava do pecado. Você quer ver? Vou te mostrar. Volta lá em João capítulo 8. Como tem gente enganado, viu? João capítulo 8, versículo 32 em diante. Jesus continuou e disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eles responderam, os judeus, né? Somos descendência de Abraão? Jamais fomos escravos de alguém? Como dizes tu, sereis livres? Aí Jesus replicou, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, olha que coisa interessante, né? Eles foram escravos no Egito, 400 anos de escravidão. Foram escravos na Babilônia, e mesmo assim se vangloriavam, dizendo, jamais fomos escravos de alguém. Nós jamais fomos escravos de alguém. Como é que o senhor está dizendo aí? Sereis livres. Olha, amados, eles estavam tão voltados para as coisas da carne, eles estavam tão voltados para as coisas espirituais, que eles não tinham nem noção de qual era a escravidão que Jesus estava se referindo. Que é a verdadeira escravidão. Havia uma escravidão a qual essas pessoas aqui não davam a mínima, mesmo elas estando completamente subjugadas a ela, mesmo elas estando escravas. Que escravidão era essa? A escravidão do pecado. A escravidão do pecado. Leia o versículo 34. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado.
Agora Jesus começa a mostrar que não basta uma pessoa ser descendente de Abraão, como eles eram, descendente na carne, somos descendentes de Abraão. Agora Jesus está dizendo, olha, não basta ser um estudante da Torá, não basta ser batizado nas águas, não basta ser frequentador de templos, porque mesmo assim, a pessoa pode ser escrava do pecado. Pode ser um descendente de Abraão na carne, pode ser batizado nas águas 500 mil vezes, pode assistir todos os cultos, pode fazer 500 mil seminários, pode receber 50 milhões de diplomas e mesmo assim ser uma pessoa escrava do pecado. Tem gente, irmãos, que é escravo do vício, tem gente que é escravo do ódio, não consegue, sabe, conter o ódio. Tem gente que é escravo da avareza, tem gente que é escravo da ambição, a ambição pelo poder. Tem gente que é escravo da vingança, pessoa vingativa. Se você fizer alguma coisa que contraria ela, ela não sossegue enquanto não se vingar. Sabe, fica aquela coisa remoendo. Enquanto eu não me vingar, eu não me sossego. Ah, não vai ficar assim não. Ah, comigo é diferente. Ah, comigo a coisa é do outro modo. Não, eu creio em Jesus, mas eu vou me vingar. Eu queria dizer para você nessa noite que a verdade é que todos nós somos escravos. Pastor, eu? Todos. Todos os homens, todos os seres humanos são escravos. Com uma diferença. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo do Senhor Jesus Cristo. Ou você serve ao pecado, ou você serve ao Deus Todo-Poderoso. Ou você é escravo da desobediência, ou você é escravo da obediência. Quer ver Paulo falando isso? Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 16 em diante. Encontraram, irmãos? Então vou ler. Paulo pergunta à igreja: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Olha que coisa. Se uma pessoa é escrava de algum pecado, irmãos, aquele pecado, ele se apodera da personalidade da pessoa por inteiro. A pessoa começa a ser obrigada a obedecer às ordens daquele pecado. Ela faz tudo que aquele pecado determina. O pecado do ódio, por exemplo. Uma pessoa que é escrava desse sentimento de ódio, o ódio toma conta da personalidade dela. Tudo que o ódio manda ela fazer, ela faz. Ela é capaz de matar alguém. Ela é capaz de ferir. Ela é capaz de qualquer coisa movida pelo ódio. Ela faz tudo que aquele pecado determina. É isso que Paulo está dizendo aqui. Se você é escravo de alguém ou de alguma coisa para a obediência, está frito. Completamente frito. Mas volte aqui em João capítulo 8. Vamos lá. O tempo está correndo. Ai, Jesus. Vamos passar rápido. João capítulo 8, versículo 35. O Senhor disse assim: o escravo do pecado, ele está falando de uma escravidão do pecado, não fica sempre na casa. O filho sim, para sempre. Então Jesus está mostrando aqui que às vezes aquela pessoa que pensa que está livre, na realidade ela pode não passar de um escravo na casa. Às vezes aquela pessoa que está dentro da igreja e se imagina de Deus, se imagina convertida, se imagina muito espiritual, pode, na verdade, não passar de um escravo na casa daqui. Nunca vai desfrutar dos benefícios de Deus.
O filho, ele desfruta de todos os privilégios do pai. O filho, ele é herdeiro de tudo aquilo que o pai possui. Ele é herdeiro. O escravo, meu irmão, não tem direito a nada. E chega uma hora que ele vai embora, ele foge. Então, quantas pessoas neste mundo, ou mesmo dentro das igrejas, que são escravas do pecado e não admitem. Lembra os judeus aqui? Nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você está dizendo que nós seremos livres? Nunca foram escravos de ninguém. Vocês passaram 400 anos na escravidão do Egito, esqueceram? Vocês viveram na escravidão da Babilônia? Então quantos que estão dentro das igrejas são escravos do pecado e não admitem que são escravos do pecado? Você diz, irmão, olha, você tem que mudar. Irmão, essa atitude não está correta. Meu querido, olha, tem alguma coisa errada. Não, comigo está tudo certo. Não, comigo está maravilha. Irmão, você é meio prepotente. Eu não, pastor. O senhor está olhando com maus olhos. Tá bom, então vou ficar mais 30 anos para aprender a olhar com bons olhos. Nunca admite. Às vezes escravos de hábitos errados. Às vezes escravos da ambição. Às vezes escravos do amor ao dinheiro, escravo dos vícios, escravos da mentira, escravo da prostituição, escravo do orgulho, escravos do adultério. Olha, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, todas essas coisas e muitas outras mais escravizam as pessoas, vão tornando as pessoas escravos, acorrentados pelas mãos e pelos pés. Creia nisso aqui, por favor. Mas dificilmente elas admitem essa escravidão. Experimente chegar para uma pessoa que é arrogante, chama ela num canto com amor e diz, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, para te abençoar. O irmão é muito arrogante. Dificilmente o arrogante admite que é arrogante, anotou? Chegue para uma pessoa que não leva a sério a vida espiritual, que falta cultos, que não guarda o dia do Senhor, chama ela, dá um conselho para ela, exorta. Irmão, o Senhor vai falar, você não sabe que tem que guardar o dia do Senhor? Não, eu sei o que é que eu estou fazendo. Tira logo você tempo. Não, eu sei o que é que eu estou fazendo. Não, fica tranquilo, deixa a minha vida comigo. Isso é comigo mesmo. Não é humilde de admitir que está errado. Né? Agora, quando a pessoa tem realmente um encontro com Deus, o Senhor a liberta de toda e qualquer escravidão, meu irmão. Toda pessoa que tem um encontro com Deus, ela é liberta pelo próprio Deus de toda e qualquer escravidão. Aqui no versículo 36, Jesus disse isso. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus está mostrando aqui a natureza da verdadeira liberdade. Porque você sabe, olha, todo ser humano anseia por liberdade. As pessoas, elas têm uma ânsia por liberdade, elas lutam por liberdade. Quantas são as pessoas que sacrificaram os seus bens? Algumas sacrificaram até a sua própria vida, a fim de obterem uma liberdade temporal. Quantas? O livre comércio, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de pensamento. Não são expressões que a gente está muito acostumado a ouvir? São ou não são? Mas infelizmente, a grande maioria ignora completamente a mais sublime, a mais pura forma de liberdade, que é aquela que só o Filho de Deus é capaz de obtê-la. Só o cristão possui, irmão, essa liberdade aqui que Jesus falou. O cristão, ele é justificado, ele é perdoado, ele é purificado, ele é santificado através do sacrifício do sangue derramado lá na cruz do Calvário. Amém? O que o apóstolo São Paulo diz? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Ninguém. Paulo diz: o pecado não terá mais domínio sobre nós. Então, é preciso que nós façamos uma reflexão.
nós somos livres ou nós somos escravos? Você é livre ou você ainda é escravo do pecado? Pense, faça uma reflexão. Aqueles que são libertos pelo Senhor, olha, irmão, estão libertos por toda a eternidade. Porque eu quero dizer para você, sem essa liberdade espiritual aqui, qualquer outra liberdade que você conquiste nesse mundo não vai passar de um privilégio inútil. Não vai passar de um privilégio inútil. Liberdade política, liberdade de imprensa, liberdade de pensamento, liberdade disso, liberdade daquilo. Olha, todas elas juntas não conseguem anular o aguilhão da morte. Todas elas juntas não conseguem conceder paz ao nosso pensamento, à nossa consciência. Ou consegue? Somente a liberdade que Cristo Jesus nos concede é capaz de fazer isso. Anula o aguilhão da morte e traz paz à minha consciência. Amém, irmão? Você passa a ser uma pessoa que tem paz. Você é perdoadora, né? Você já imaginou? Se coloca no lugar de Josué e Caleb. Você dando bons conselhos, boas ideias, e todo mundo contra. Como é que você ia reagir, hein? Moisés, vem cá. Negócio seguinte. Você está vendo, né? Estou falando coisas boas, eu quero o bem, o meu objetivo é o bem. Mas olha, todo mundo contra, a partir de hoje, não abro mais o meu bico. Vou lá para o fim da fila. Vou lá para o fim, não conte mais comigo. Pastor, a partir de hoje eu fico só sentado no banco. Será que vocês já ouviram alguma coisa parecida? Não, eu estou ajudando, estou fazendo, estou acontecendo, eu estou dando aula na escolinha. Olha, mas aconteceu um problema, me criticaram porque eu deixei o lenço fora. A partir de hoje, pastor, eu quero só ouvir pregações. É mesmo, né? Qual o problema de você continuar? Não gostei. Acho que foi injusto o que falaram de mim. E você não disse que Deus está no controle? E você não disse que Deus está no controle? Foi injusto? Deus vai te fazer justiça. Deus vai... Não, pastor, não me compreenderam muito bem. Tudo que eu falo, tudo que eu faço é para o bem da obra. Ok. Não compreenderam? Deus compreende. Deus vai provar as tuas boas intenções. Se você estivesse no lugar de Josué e Caleb, hein? Toda uma congregação contra. Mais de 1 milhão de pessoas. E dizendo, apedreja, joga a pedra nesse cara, não está com nada, fica com esse papo furado aí, apedreja. O que é que você faria para macumba? Você sabe por que eles continuaram? Você sabe por que eles suportaram com resignação aquela situação? Você sabe por que eles não calaram a boca, continuaram falando? Continuaram insistindo, porque eles não eram escravos do pecado. Não tinham mais sentimentos negativos. Eles criam que Deus verdadeiramente estava no controle. É assim que age uma pessoa espiritual. É assim que age o verdadeiro discípulo de Jesus. Vós sois verdadeiramente meus discípulos, se permanecerdes na minha palavra. Irmãos, é permanecer na palavra em toda e qualquer circunstância. Em toda e qualquer circunstância, tem que fazer o que a palavra manda. Se manda perdoar, é para perdoar. Se manda ser misericordioso, é para ser misericordioso. Se foi ofendido injustamente, não é para tomar vingança, é para entregar tudo nas mãos daquele que julga retamente. Aleluia. E quantas vezes nós dizemos crer que Deus está no controle, mas quando as coisas fogem daquele rumo que a gente queria que ela seguisse,
A gente quer tomar o controle da situação. Quantas e quantas vezes fazemos isso? Cuidado, irmão. Cuidado, porque se insistir nessa caminhada, não é verdadeiro discípulo dele. A marca do verdadeiro discípulo é permanecer sempre na palavra. Sempre na palavra. Em toda e qualquer circunstância. Toda e qualquer circunstância. Viu? Amém? Você tem permanecido na palavra? Quando alguém pisa no teu calo, você diz, tudo bem, Deus está no controle. Quando alguém puxa o teu tapete, aí vem um de lá, você vai deixar assim? Você vai deixar barato, rapaz? Não acredito. Você não vai fazer nada? Eu não. Você não vai puxar o tapete dele também? Não. Você vai fazer o quê? Traga na mão de Deus, Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Deus é o meu juiz, Deus é o meu advogado. E você vai continuar numa boa? Vou continuar numa boa. Porque eu permaneço na palavra. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. E para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia.